Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a irmã em Cristo Elane. Venho trazendo a continuidade do meu testemunho de como foi o tratamento de Deus na minha vida. Amém? Irmãos, hoje eu quero dar a continuidade, porque o vídeo era muito grande, eu dividi em duas partes. Essa é a segunda parte. Mas antes quero começar em oração, louvando ao nosso Deus e glorificando por todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou diante da tua graça, Pai, em humildade e reverência. Venho agradecer por todas as coisas e louvar a tua santidade, ó Deus, porque até então tem me sustentado, a tua graça me basta, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Quero meditar na palavra, irmãos, e trarei o testemunho. Isaías 42, o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como aqui está de parto, e a todos os ossos assolarei, e juntamente devorarei os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em ilhas e as lagoas secarei, e guiarei o cego pelo caminho que nunca conheceram. Far-lo-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nunca te desamparará, porque o Senhor cuida. O Senhor cuida. A Bíblia diz que Deus é geloso. É um Deus geloso que não tem prazer na destruição da humanidade. Então eu quero te dizer que o Senhor trata, assim como o pai disciplina os seus filhos, o Senhor também disciplina o seu povo e a humanidade, para que o seu nome seja glorificado. Amém? Deus seja louvado. Agora eu quero dar o meu testemunho de como foi o tratamento de Deus na minha vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Irmãos, o testemunho continua assim. Praticamente, logo depois que o meu esposo me havia pedido em casamento, irmãos, quando foi, o meu esposo me disse: Elane, você precisa vir conhecer a minha família na Itália. Então, no ano de 2007, no dia 25 de maio, eu vim na Itália. Vim conhecer a família do meu esposo e fiquei aqui 3 meses. Depois disso, eu voltei para o Brasil. Chegando no Brasil, meu esposo me disse: prepara todos os documentos, pois quando você voltar, vai ser para nos casar. Então, irmãos, eu continuei no Brasil, preparei tudo, e quando foi no ano de 2008, no dia 14 de junho, eu voltei para a Itália para nos casar. Nos casamos, um casamento simples, muito simples, só familiares. Então, nós nos casamos e ali começou a minha vida de casada. A minha vida de casada foi tudo novo, tudo diferente. Tive que ser disciplinada, reeducada, porque na Europa não é como no Brasil. As pessoas são muito disciplinadas, né?
Eu então comecei a ser reeducada. Aprendi a língua e aprendi a língua muito bem. Então comecei a trabalhar, peguei a minha carteira de motorista e comecei a trabalhar. Me lembro muito bem que eu arrumei um trabalho. E quando eu arrumei esse trabalho, eu trabalhava em um restaurante. Dentro do restaurante havia um bar e eu trabalhava dentro do bar. Algo muito familiar, muito calmo, era só lugares familiares onde as pessoas vinham almoçavam. Então, irmãos, eu trabalhando ali. Então, a esposa do meu patrão ficou enferma e o meu patrão me pediu para ajudar ela na limpeza, porque ela não tinha forças, ela estava um pouco enferma e não dava conta da casa muito grande. Então, naquele dia, eu trabalhava à noite no restaurante, no bar, e quando era pela manhã, eu ia limpar, dar faxina na casa do meu patrão. Um dia, voltando da casa do meu patrão, quando eu estava voltando um certo dia para minha casa, no meio da estrada eu comecei a me sentir muito mal. Era um período de agosto e estava muito calor. Então, eu comecei a sentir muito mal. E quando eu comecei a sentir muito mal, eu não podia parar o meu carro porque era uma curva muito apertada. Eu pensei comigo, vou parar mais na frente. Mas o que aconteceu é que aquela curva, irmãos, não tinha as proteções do lado da estrada. E era um precipício, era uma ponte. Era uma ponte, a qual aquela ponte era uma zona tipo de roça. Ele morava bem longe da cidade. E ali, sendo uma estradinha de roça, tinha uma ponte. E embaixo dessa ponte havia uma construção, a qual estava cheia de ferro, com as pontas para cima. E era um precipício, porque era uma ponte, só que ainda não tinha aquelas proteções laterais da estrada. Então, eu perdi a direção do meu carro e caí embaixo daquela construção. Só que o que aconteceu foi algo sobrenatural, irmãos, porque quando o meu carro estava caindo, eu estava lúcida e eu via tudo. Na minha mente parecia como um filme. Eu fiz uma reflexão de toda a minha vida. Então, eu comecei a lembrar todos os livramentos que Deus me havia dado. E eu ali disse, é o fim. Hoje é o fim, não tem mais jeito. Mas eu não sabia que o propósito de Deus, tudo que eu vivi tinha um propósito. Então, irmãos, eu via quando aquele carro caía e parecia que caía em câmera lenta. Era como se tivesse alguém segurando o meu carro e ele caía muito lentamente. Eu não via ninguém, mas eu sentia que tinha alguém segurando o meu carro. Quando o meu carro tocou no chão, foi como se alguém tivesse apoiado. Eu lembro muito bem que eu só bati a cabeça no volante e quando eu bati a cabeça no volante, eu desmaiei. Quando eu acordei com duas pessoas que tentavam arrancar a porta do meu carro e dizia um ao outro, temos que te cortar o fio do carro para evitar uma explosão, porque o meu carro estava perdendo muita gasolina. Então, irmãos, eu fiquei em choque, comecei a tocar o meu corpo e procurar ferimentos no meu corpo, mas não havia nada. E naquele choque eu desmaiei novamente. Quando eu acordei com as pessoas da ambulância e os médicos, enfermeiros, e eles diziam assim, um aos outros, diziam, olha, aqui temos um decesso, uma morte, alguém morreu nesse acidente. Então, eu praticamente comecei a ouvir as pessoas falando. E quando as pessoas falavam, eles diziam assim, aqui tem alguém morto, algum decesso, porque é impossível alguém sobreviver a esse acidente. É impossível. Então, a ambulância, tanto que a ambulância, ela não pôde descer até embaixo. Eles desceram a pé.
Eles desceram a pé porque a ambulância não pôde descer até embaixo. Então, irmãos, eu fui levada às pressas ao hospital. Chegando no hospital, fizeram todos os exames e constataram que eu não havia nada, absolutamente nada. O meu esposo chamou, a polícia veio depois para ver o acidente. E quando a polícia veio, ela pegou meu telefone e ligou para o meu esposo e disse: venha no lugar do acidente porque a tua esposa morreu. Quando meu esposo chegou no lugar do acidente, ele começou a chorar e pensou que eu realmente tinha morrido, porque ele não conseguia acreditar. O nosso carro ficou só o bagaço, mas não porque amassou com acidente, mas porque o povo, aquelas duas pessoas que estavam tentando arrancar a porta do carro, teve que arrancar tudo, arrancar a porta do carro, cortar o fio. Então, nosso carro ficou todo praticamente quebrado. Aí, quando eu cheguei, irmãos, no hospital, chegou meu esposo, que viu que eu estava viva. Ele não acreditava, porque ele disse que o lugar do acidente era impossível. E ali eu vi, mais um livramento de Deus. Mais uma vez o Senhor me livrou da morte, para a honra e glória do seu nome. Toda a minha vida foi um tratamento de Deus, foi um propósito de Deus. Então, irmãos, praticamente passou o acidente, passou tudo. Então, ali depois de 5 anos de casada, o meu esposo começou a me pedir um filho. Só que eu não queria ter filhos. Não que eu não queria, eu tinha medo de ter filhos. O meu esposo começou a falar comigo e disse: Elaine, eu não me casei para não ter filhos, eu quero uma família. Você tenta superar, os seus medos, a sua ânsia, tenta superar. Pega o tempo que você precisa para superar essa fase. Então, eu não precisei de muito tempo. Eu falei: é justo. O meu esposo se casou para ter uma família e eu não posso tirar isso dele. É o seu direito. Então, ali eu aceitei. Eu disse sim, vamos ter um filho. Viajamos para o Brasil, ficamos 1 mês e quando eu voltei do Brasil, descobri que estava grávida. E eu estava grávida. Quando eu descobri, já estava grávida de 3 meses. Tive uma gravidez normal, aparentemente calma. Quando o nosso filho Samuel nasceu, praticamente ele nasceu uma criança linda, 3,8 kg, uma criança saudável, muito saudável. E essa é a foto de quando nasceu o nosso filho Samuel. Então, irmãos, ali começou o propósito de Deus, começou o propósito do Senhor. Eu comecei com o nosso filho e aos 6 meses eu percebi que o nosso filho tinha algo diferente. Ele tinha um olharzinho, quando eu amamentava, eu sentia aquele olhar um pouco perdido. E eu falei com meu esposo e disse: eu acho que o nosso filho tem algo de diferente. Ele disse: você é louca, o nosso filho é saudável, ele não tem nada. Então, irmãos, eu não quis mais tocar no assunto para evitar discussões com meu esposo. E não toquei mais nesse assunto. Quando o nosso filho tinha 9 meses, irmãos, eu notei que ele havia uma hiperatividade muito elevada. Ele não ficava parado. E aí ele não caminhava e a gente comprou aquele carrinho com as rodinhas e colocou ele dentro. E ali começou, ele explorava toda a casa dentro daquele carrinho, uma coisa maravilhosa. Só que ali, mais uma vez, o diabo veio me oprimir. Mais uma vez o diabo veio me oprimir e começou a pressão do diabo sobre mim. Eu comecei a ter convulsões, eu tremia o meu corpo todo e eu não conseguia ficar nem em pé nem sentada. Eu tinha convulsões, como convulsões de ataques epiléticos, com a diferença que eu não tinha, na minha boca não saía baba, nada, mas eu começava a tremer todo o meu corpo e caía desmaiada.
Fizemos todos, absolutamente todo tipo de tratamento e não tinha nada. E quando eu tinha essas crises aqui, quando a gente não pode ir no médico, a gente chama o médico e ele vem em casa, né? E aí o meu esposo, quando eu tinha essas crises, ele chamava o médico em casa, ele vinha e ele me dava tranquilizantes e me dava algumas injeções de diazepam na veia. E quando ele me dava essas injeções, eu ficava dopada o dia todo. Um certo dia, ele me aconselhou, meu marido, de me levar para fazer todos os exames. Fiz todos os exames, só que não deu absolutamente nada. O médico, descartando qualquer tipo de possibilidade de enfermidade, ele disse para mim, ele disse ao meu esposo, a única solução é levar a tua esposa num psiquiatra ou num psicólogo para excluir uma depressão. Só que eu sabia que o meu problema não era um problema de forma física, mas era espiritual, porque eu já havia vivido isso no passado e eu sabia que era o diabo mais uma vez me oprimindo. Então, ali começou, eu era sempre dopada de diazepam e não tinha forças para me levantar. Eu tentava, mas eu não tinha força. Era algo a qual eu não conseguia. Eu digo, era uma aprovação de Deus. Tinha uma aprovação de Deus. Eu precisava passar por aquele processo. Então, irmãos, depois que fizemos a consulta da psicóloga, psiquiatras, eles me escreveram muitos antidepressivos. Então, com esses antidepressivos, eu não tinha força. Eu passava o dia todo deitada em cima do sofá, sem conseguir me levantar, dopada de remédios. É aqui aonde eu digo, o diabo tem oprimido muita vida, muitos jovens, especialmente jovens. E tem dito, jovens, não tem jeito, não há mais solução para a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, jovem, o Senhor tem um propósito na vida de cada um, não é nada por acaso, e o que você está passando hoje não é para a sua morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Eu nunca murmurei, eu passei por todo o processo de Deus sem reclamar. Então, quando chegou um certo dia, eu estava deitada no sofá e eu acho que os olhos do Senhor naquele dia me viu e disse, basta, a provação vai terminar. Então eu ali estava deitada naquele sofá sem ter força para levantar, e o meu filho Samuel brincava dentro do carrinho, e ele brincava e dava aquele sorriso tão lindo, ele dava aquele sorriso tão maravilhoso. E ali eu olhava para o meu filho e eu procurava força para me levantar e eu não tinha. Então, naquele momento, eu vi o meu filho rir, aquele sorriso lindo. E o Senhor disse, eu vou te curar através do teu filho, para que você saiba que eu sou Deus na tua vida e que não há nada impossível para mim. Então, ali eu olhava para o meu filho Samuel e ele puxava a minha mão como se quisesse dizer, levanta. Ele vinha, puxava a minha mão e dava aquele sorriso, puxava o meu braço. E quando eu vi aquele sorriso tão lindo, eu levantei, apoiando nas cadeiras, apoiando no que eu encontrava. Eu peguei a câmera fotográfica e eu tirei uma foto, porque eu sabia que ali o Senhor estava me curando e eu precisava ter uma foto para me lembrar do que Deus tinha feito na minha vida. E eu tirei essa foto. Aqui Samuel havia 9 meses. Uma foto linda. Então, eu ali levantei, tirei essa foto, peguei todos os antidepressivos que me havia prescrito, eram muitos, eu joguei todos dentro do banheiro, dei descarga e eu disse, a partir de hoje, Deus vai ser o meu psicólogo e o meu psiquiatra, e será Deus a me curar. Depois daquele dia, eu não tive nada, absolutamente nada. Mas a mão de Deus ainda estava estendida sobre mim. Deus ainda estava me provando e Ele ainda estava
com a mão estendida sobre mim. E ele me disse: eu vou te esmagar para te reconstruir. Eu vou te quebrar para te refazer. E eu sabia que era Deus. Eu tinha certeza. Ali como o Senhor ainda estava me provando. Então, irmãos, o meu filho Samuel completou 3 anos. 3 anos aqui as crianças vai na crechinha e ele começou a ir na creche e as professoras me chamaram e me disseram: senhora, o teu filho tem uma hiperatividade muito elevada. Eu te aconselho de levar ele para ser visto por um psicólogo, um psiquiatra. Então, assim fizemos, levamos o nosso filho num psicólogo, num psiquiatra, e ali descobrimos que o nosso filho havia o aspecto do autismo de nível 2, o nível mais grave é o 5. Então, ali o meu filho foi deram também diagnosticaram também um distúrbio de déficit. Distúrbio de déficit é distúrbio da atenção. O nosso filho cresceu, começou a crescer e ali começou o tratamento. Fizemos tudo, absolutamente tudo. Tratamento, psicomotricidades, terapia, tudo. E ali começou mais o processo de Deus na minha vida. Eu sofria muito, mas eu tive que me fortalecer no Senhor para cuidar do meu filho. Era uma pessoa sozinha, não tinha ninguém, o meu esposo trabalhava e era só eu, Deus e o meu filho. E o Senhor, mais uma vez, estava me provando e na minha prova eu cuidava do meu filho. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali, irmãos, eu cuidava do meu filho e eu ainda não tinha me convertido. Então, meu filho começou a crescer, e ali, aos 4 anos de idade, eu descobri que estava grávida. Aos 4 anos de idade, eu descobri que estava grávida, né? Descobri que estava grávida. Então, passou todo o processo, uma gravidez muito difícil, e a mão do Senhor, mais uma vez, estava estendida sobre mim para me provar. O Senhor me provou na fornalha. 7 vezes o Senhor me provou na fornalha. Ao último mês de gravidez da minha filha Gisele, eu descobri, já tinha 8 meses, eu estava muito mal há 1 mês. Eu não comia nada, eu não dormia e eu não bebia, porque tudo que eu comia, que eu bebia, eu vomitava. Os médicos, meus exames eram bons, não tinha nada, e os médicos me diziam que era porque eu estava grávida. No último mês de gravidez é normal, porque a criança comprime os órgãos. E é normal que às vezes você sente esses incômodos de não conseguir comer nem beber. Mas era já há 1 mês que eu não comia e não bebia nada. Eu estava tão magra que eu não tinha força nem para ficar em pé. Então chegou o dia de eu ter a minha filha Gisele. E no último dia de consulta, eu liguei. Estava faltando só uma consulta para mim ter a minha filha, já estava com 40 semanas de gravidez, então liguei para o meu médico e eu disse a ele que eu estava muito mal e não tinha mais força para ficar em pé. Ali, o meu médico me aconselhou de ir imediatamente no hospital. Chegando ali, quando a médica me viu, eu estava amarela, os meus olhos estavam amarelos, eu não tinha mais força, a minha pele estava tão pálida, que parecia que eu não tinha nem sangue. Então, cheguei ali já muito mal, vomitando. Quando eu cheguei ali, imediatamente a ginecóloga fez os meus exames, sentiu o batido cardíaco da criança. O batido da criança estava bem, mas eu estava muito mal. Quando chegou as respostas do meu exame, tudo de urgência, eu fui levada. Ela já chegou com uma ambulância, 3 enfermeiros, e
e disse: a sua esposa vai ser transferida imediatamente para um outro hospital, porque na minha cidade o hospital era pequeno e não havia incubadora para crianças com dificuldades respiratórias. Então me transferiram para Ket, uma cidade mais próxima, 3 horas de Vasto. Esse hospital é muito grande, tem muitas soluções, tem muito mais, é bem mais renominado. Chegando ali, a médica veio comigo dentro da ambulância, porque ela tinha medo que eu tivesse o meu filho dentro da ambulância e não tivesse nenhuma médica. Então, a ginecóloga veio comigo dentro do hospital, mais os enfermeiros. Chegando ali, fui internada imediatamente às pressas. Me fizeram parto cesáreo e eu não vi nada. Quando eu acordei, eu estava na UTI. E o meu corpo estava cheio de fio, tanto fio, o meu corpo estava todo furado. E eu estava respirando com aparelho. E eu me lembro muito bem, o meu corpo tinha tanta coisa que eu não conseguia nem me mexer. Tinha fio no coração, tinha fio no meu nariz, tinha algo que eu respirava, o balão de oxigênio que eu respirava, tinha uns fios no meu nariz, no meu coração, no meu braço, nas minhas pernas, o meu corpo estava todo furado, cheio de fios. Então o médico veio e disse ao meu esposo: olha, tua esposa contraiu uma hepatite no fígado e no rim, é por isso que ela não comia e não bebia, porque o seu fígado e o seu rim não funcionava. Eu não sei como ela sobreviveu 1 mês, porque o fígado e o rim não funcionava mais. Ela estava com o rim e o fígado sem funcionar. Ali ele disse: ela precisa fazer uma transfusão de sangue de urgência, porque ela não tem mais sangue. Eu não queria, mas o médico disse: é a única solução. Eu aceitei e me fizeram uma transfusão de sangue. Então, eu ali contraí um vírus muito terrível no meu fígado, no meu rim. Era uma hepatite. Os meus olhos estavam tão amarelos. E ali começou. A minha filha Gisele nasceu saudável. Ela não havia nada, absolutamente nada. Mas ali ainda a mão de Deus estava estendida sobre mim para me provar e para me tratar. E eu fiquei 15 dias internada no hospital. Eles não conseguiam encontrar o antibiótico para aquela infecção. E todos os dias era uma luta. Eles me furavam, colhiam sangue o tempo todo. E eu não tinha mais veia. As minhas veias começaram a se quebrar todas. E eles não tinham mais como tirar sangue, nem fazer exames, porque todas as vezes que ele colocava a agulha nas minhas veias se quebravam. E era muito doloroso. E muitas vezes eu tinha infecção no lugar aonde eles furavam, faziam infecção e eu tinha febre muito alta. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa. O hospital onde eu estava, no instante eu estava mal, eles são o tipo de médicos que diz que os filhos têm que ficar com a mãe. Eles levavam a minha filha, dava banho, trocava, mas eu tinha que cuidar da minha filha, mesmo enferma. E eu agradeço a Deus porque eles permitiu que a minha filha ficasse comigo, porque eles não podiam não ter deixado a minha filha ficar comigo. E eu fiz de tudo para dar de mamar a minha filha. E os medicamentos que o médico me dava eram medicamentos que eram adaptados para dar de mamar, porque alguns tipos de remédio você não pode dar de mamar à criança, porque os medicamentos vão para o leite. Então, eu fazia muitos exames invasivos aonde era tóxico para o leite e eu precisava radiografia, radiologia, esses tipos de exames não é um exame adaptado para quem dá de mamar. E eu precisava tirar o tempo todo o leite do meu peito para limpar. E ali os meus seios começaram a se rachar e saía muito sangue. O meu esposo comprou uma borrachinha como proteção e eu, enferma, em cima de uma cama, cuidava da minha filha por 15 dias.
Estava chegando o aniversário do meu filho Samuel, porque a minha filha Gisele nasceu no mesmo mês do meu filho Samuel. O meu filho Samuel nasceu no mês de outubro. Gisele nasceu no dia 12 de outubro e Samuel 29 de outubro. Estava chegando o aniversário do meu filho Samuel e eu dizia aos médicos: doutor, eu preciso voltar para casa, porque está chegando o aniversário do meu filho e eu tenho um filho especial. Eu preciso cuidar dele. E ele me dizia: mas nós não conseguimos encontrar o medicamento para essa infecção. É uma infecção terrível. Então ali começou a busca constante. Eu tomava muitos remédios. Eles fizeram praticamente em mim. Eu era uma cobaia. Eles testavam todo tipo de remédio. Às vezes eles traziam para mim 3, 4, 5 remédios diferentes. Sem contar exames, injeções e ainda medicamento na veia. Foi um processo dolorosíssimo. Então, estava faltando uma semana para o aniversário do meu filho Samuel e eles conseguiram encontrar um medicamento que estava dando certo. E ele me disse: senhora, o remédio que a gente suministrou parece que está fazendo efeito, porque os exames estão se normalizando. Só que eu contraí uma infecção hospitalar. Eu estava com hepatite e ainda tinha contraído uma infecção hospitalar. E ali eles começaram mais uma luta, porque devido à infecção hospitalar, o meu quadro piorou, porque a infecção que eu tinha começou os meus exames ficar todos novamente desregulares, os globos brancos, os meus exames estavam todos desregulares, né? E ali começou mais uma vez uma batalha para encontrar não só o medicamento, um outro medicamento para a infecção para que eu estava, mas também para a infecção hospitalar. E ali começou mais tratamento. Então, depois, quando estava faltando, começou a dar certo os medicamentos, comecei a responder bem, eu já estava quase boa. Faltando 2 dias, né, para o aniversário do meu filho, ele disse: senhora, você já está muito bem. Pô, vamos te dar alta e você vai continuar o tratamento de casa e volta uma vez na semana para que nós podemos fazer o seu tratamento. Eu estava fisicamente quebrada, destruída. Eu estava fisicamente, irmãos, eu estava devastada. Tinha feito um parto cesáreo onde tinha um corte enorme na minha barriga. E devido à minha infecção, essa ferida não se cicatrizava, porque a infecção que eu tive foi muito forte. E essa ferida demorou para cicatrizar. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu estava com a barriga cheia de ponto, devastada fisicamente, mas eu ainda assim tinha que cuidar da minha filha. Eu tinha que trocar fralda, eu tinha que amamentá-la, eu tinha que cuidar dela. Eles vinham, pegavam a minha filha pela manhã, faziam os exames, dava o banhozinho dela e depois trazia para mim e ela ficava o dia todo comigo. Aí, irmãos, eu melhorei, voltei para casa, né, para o aniversário do meu filho. Foi algo maravilhoso, mas naquele dia, na última noite que eu passei naquele hospital, eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu agradeci muito a Deus. Eu disse: Senhor, obrigada por dar mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por permitir que eu cuide dos meus filhos pequenos, a qual sabes que o meu filho é especial e precisa de mim. Ali, irmãos, voltei para casa. O meu filho Samuel havia completado 5 anos. E 5 anos as crianças vão na escola obrigatória.
né? E ele começou a ir na escola obrigatória. Ali, me lembro como se fosse hoje, a tia do meu esposo falou assim: olha, Elaine, hoje é o primeiro dia que você está em casa, você se organiza com calma, que eu vou levar o Samuel na escolinha. E você se arruma com calma. Foi só o tempo dela chegar na escolinha. Daqui a pouco a professora me liga e diz assim: senhora, vem pegar o teu filho Samuel, porque ele fez as suas necessidades na roupa e chegou até os pés. Ele tá todo sujo e nós não temos como lavar ele, porque aqui na escola hoje nem água tem. A água foi embora porque tivemos um problema e aí eu fui buscar o meu filho. Peguei a minha filha Gisele, peguei um saco do lixo, né? Coloquei o meu filhinho até metade das pernas, porque estava tudo sujo. Gisele de um lado, Samuel do outro. Coloquei dentro do carro e vim para casa. E aqui eu quero dizer um particular, meus irmãos. O meu filho Samuel, desde o seu nascimento, ele fazia todas as suas necessidades na roupa. Ele já havia 5 anos e ele não falava quase nada. Algumas palavrinhas, pouquíssimo. Falava pouco. E ali eu praticamente começou ali. Eu cuidava do meu filho Samuel, da minha filha Gisele. Eu trocava a roupa de Samuel, eu trocava a fraldinha de Gisele e meu filho. Foi uma luta muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje, um certo dia, o meu filho Samuel estava brincando e daqui a pouco ele desapareceu. Quando eu vi, ele estava no banheiro e ele me disse: mãe, eu fiz cocô. Pela primeira vez eu ouvi o meu filho falar claramente. Ele falava, irmãos, mas não dava para entender bem o que ele falava. E ele falou claramente: eu fiz cocô. Ele fez no banheiro e depois daquele dia o meu filho Samuel fez as suas necessidades no banheiro e eu não precisei trocar mais a sua fralda, trocar ele. E dali então meu filho começou a falar começou a falar de uma forma milagrosa. O menino começou a falar tanto. Hoje ele ainda tem algumas dificuldades a falar, mas o meu filho fala tanto, que quando ele diga, eu digo oh, glória. Às vezes o menino fala, só que ele ainda tem muita dificuldade de se explicar. Mas é uma bênção, é uma glória, porque o meu filho fala. Então, irmãos, começou, né, ali o tratamento de Deus mais uma vez na minha vida. Eu comecei a cuidar dos meus filhos, comecei, né, a luta com meu filho Samuel. Então, eu era sozinha, eu não tinha ninguém, eu só tinha Deus e meus filhos. Não tinha parente, não tinha ninguém. Em uma cidade onde só Deus me contemplava. Mas eu ainda não me havia rendido ao Senhor. Porque era o tempo de Deus ainda não era chegado. O Senhor primeiro precisou me tratar. O Senhor primeiro me tratou. O Senhor primeiro me fez passar pelo todo o processo de Deus, para que eu compreendesse que quando eu me convertesse a Cristo, eu nunca houvesse dúvida de que Deus foi e é na minha vida. Aleluia! Então, começou a minha luta ali. Meu filho Samuel começou a crescer e eu levava ele para terapia, cuidava da minha filha Gisele. E um certo dia, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava tão oprimida, eu estava cansada, tão cansada fisicamente, cansada mentalmente. E eu começava a sentir o peso do cansaço, sabe? E era mais uma vez o diabo me oprimindo. Mas era propósito de Deus. Era permissão de Deus. Então, um certo dia, eu cansada fisicamente e emocionalmente, não havia força mais. Eu não tinha mais força. Toda a minha vida
foi sempre muito maltratada, muito corrida. Então eu estava cansada, não havia ninguém. Eu precisava fazer tudo sozinha. Ali tinha chegado o tempo de Deus na minha vida. Tinha chegado o tempo de Deus na minha vida. Então eu me lembro como se fosse hoje. Um certo dia eu não tinha mais força. E eu ali, no meu desespero, o Senhor diz: quem não vem por dor, quem não vem por amor, vem por dor. Eu fui na dor. E foi muita. Eu fui provada desde os meus 5 anos de idade. Desde os meus 5 anos de idade, eu fui provada por Deus. E eu já estava com 27 anos, com 37 anos, me desculpa, irmãos. Eu já estava com 37 anos. Então, dos meus 5 anos até 37 anos, foi provação. Eu não tinha mais força. Eu disse, o Senhor disse, basta. Chega, eu esperei por ti demais, agora basta, eu vou dar um fim. E um certo dia, no meu desespero, na opressão, eu caí de joelho e eu disse, Senhor, eu não tenho mais força física. Eu não tenho mais força emocional. Não suporto mais. Se tu é Deus na minha vida e se realmente tem um propósito comigo, faça algo por mim. Porque eu cheguei no fundo do poço e não tenho mais forças. Se não, tire a minha vida, pois já não suporto mais. E naquele exato momento, eu fui batizada no Espírito Santo e comecei a falar em línguas. E ali o Senhor começou a fazer uma propósito, começou a fazer uma promessa a mim, me disse, serva minha, quanto tempo eu esperei por ti. Eu esperei por ti tantos anos, minha serva, mas hoje eu faço uma aliança contigo. Hoje eu faço uma aliança contigo e eu te digo, serva minha, tão certo como o teu Deus vive, eu me darei a conhecer a ti, assim como tu fala aos homens. E ali o Senhor foi fazendo as suas promessas, o Senhor foi me renovando as minhas forças, o Senhor foi fazendo a obra na minha vida, e eu ali me rendi a Cristo. Não foi eu que entreguei a minha vida a Jesus, mas foi Jesus que entrou na minha vida. Mas ali eu confessei com a minha boca e eu disse, Senhor, a partir de hoje tu é o meu Deus, o meu Senhor e Salvador. Não haverá nenhum outro além de ti na minha vida e eu e a minha casa te serviremos, Senhor. Ali o Senhor entrou na minha vida e começou mais o processo de Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. O processo de Deus é sempre. As lutas vai ser sempre. O servo de Deus é provado todos os dias. Mas quando você tem Deus na tua vida, o processo de Deus, o Senhor alivia os teus fardos. Não é mais pesado quando você está no mundo. É mais leve. Hoje, quando eu sou provada pelo Senhor, eu me alegro. Porque eu sei que é Deus que está agindo na minha vida. Eu me converti ao Senhor, então foi 2 anos ainda de tratamento. Preciso ter um tratamento. Eu passei 2 anos de consagração na presença do Senhor, jejuando e orando, jejuando e orando. Então, depois eu fui para o Brasil. Eu me batizei no Brasil
Na igreja pentecostal, Jesus voltará. Uma pequena igreja no interior da Bahia. A minha igreja é uma pequena igreja, uma igreja cheia da unção de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus, mas uma igrejinha bem pequenininha, aonde a minha avó congrega há muitos anos, a mesma igreja que congrega a minha avó. Me batizei, foi uma benção, foi uma unção muito grande e hoje está cumprindo todos os propósitos de Deus na minha vida. Esse é o meu testemunho de como foi o tratamento de Deus na minha vida. É a segunda parte. Deus seja louvado pela tua vida, que esse testemunho possa compreender aos irmãos que as lutas não matam ninguém. Se Deus tem um propósito na tua mão, o diabo pode se levantar, a opressão pode vir, a luta pode vir, mas você viverá para que você possa viver o propósito de Deus, para que o propósito de Deus possa cumprir na tua vida e para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui estou eu hoje fazendo a obra e da agora em diante se cumprirá os propósitos de Deus na minha vida, não para que eu possa me vangloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus seja louvado.